Fala aí, nação, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos aqui com mais um vídeo e nós iremos falar sobre a situação do Flamengo na procura incessante por um atacante. O principal alvo é o Caio Jorge, mas caso não feche negócio com o Cruzeiro, que está praticamente impossível, 50 milhões de euros é um valor absurdo, é um valor que jamais um clube brasileiro vai eh, ter coragem, mesmo que tenha esse valor. Flamengo e Palmeiras hoje poderia investir, digamos que 50% ou 40, 30, não sei, do seu orçamento anual para contratar somente em um jogador, mas não acredito que ninguém vai fazer isso. Então o Flamengo tem um pesadelo, porque se o Flamengo não conseguir o Carlos Jorge, as notícias é que o Flamengo precisa de um atacante com as mesmas características do Caio Jorge. Então virou uma obsessão, virou algo que, cara, qual é a palavra que eu encontro para isso aqui? Ou Caio Jorge ou clone dele. Então é algo bem estranho, né? Então o Flamengo tem esse pesadelo chamado Caio Jorge, que é um jogador que tem as características que o Flamengo precisa. E segundo a matéria, é que o Flamengo não pretende um substituto para o Pedro, mas sim um atacante móvel que caia pelas pontas e jogue junto com o Pedro. Essa é a última informação, certo? Então, o Flamengo está na procura desse jogador aí que, se não for o Caio Jorge, tem que ser alguém com as mesmas características. E parece que no mundo do futebol existe poucos jogadores com essa característica. O que dá a entender é que são raríssimos, jogadores extremamente raros. Não dá para ir para uma liga aí da Europa, na América do Sul. Não existe a equipe do Flamengo, o scout do Flamengo, seja lá o que for, procurar e encontrar um jogador que jogue bem caindo pelas pontas, um atacante móvel. Não existe, é tão difícil assim, será? Então, por isso, nomeei essa parte do nosso vídeo como pesadelo chamado KJ, que é a obsessão do Flamengo e que, se não for ele, tem que ser com as mesmas características. O problema é encontrar o jogador com essas características. Pessoal, interessante a gente observar um detalhe. Quando o BAP fala que tem R$ 1 bilhão para negociar, é, se possível, gastaria R$ 1 bilhão para ganhar tudo. 1 bilhão, é muito bonito, é muito dinheiro, mas quando converte isso para euro, não se trabalha no mercado, não se negocia em reais, nem dentro do Brasil. O Flamengo não ofereceu R$ 200 milhões para o Cruzeiro. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. Nem dentro do Brasil, clubes brasileiros se trabalha nas cifras, em cifras reais, é euros. Então não existe. Não existe R$ 1 bilhão, existe 157 milhões de euros. Esse é o suposto valor que o Flamengo tem para investir, se possível, certo? De 1 bilhão, vamos cair para 157 milhões de euros, porque nem no Brasil se trabalha em reais. Então realmente é um pesadelo. O Caio Jorge mesmo é, por enquanto, dos flamenguistas, do Flamengo, da diretoria do Flamengo, de todos, porque é o nome, o alvo. O Cruzeiro não negocia por menos de 50 milhões de euros. Já fez a segunda proposta, foi recusado, e tudo indica que, se vier a terceira, e se não for sendo. Se vier a terceira, sendo jogador, valor mais jogador, vai ser recusada, tem que ser 50 milhões de euros. E o Flamengo procura um atacante com essas características. Que pesadelo.